Gênesis capítulo 25. Abraão casa com Cetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Cetura. E gerou-lhe Zirã e Joquissã e Medã e Midian e Gisbaque e Suá. E Jequissã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim e Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá e Éfer e Enoque e Abida e Elda. Estes todos foram os filhos de Cetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão me expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Miqupela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Maré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Etê, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho. E habitava Isaque junto ao poço Laai-roi, os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Adibeel, e Mibizão, e Misma, Edumá, e Massá, Adar, Etema, Getur, Nafes e Quedema. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Azur. E fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, e Arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, Arameu, por sua mulher. E Isaque orou
constantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concedeu e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo. E por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 70 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E disse Esaú a Jacó. E Jacó, olha, eu vou voltar a ler de novo aqui, gente. Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado e veio a Esaú do campo. E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. E então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura.